Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos iniciar mais uma aulinha sobre o estado do Espírito Santo, a colonização, os povos indígenas aqui no Espírito Santo. Essa parte aqui é uma parte fundamental para você entender realmente como que se deu o início da nossa formação, tá bom? Nós falamos aí do período pré-colonial, que é importante, a gente vai falar isso também na parte de história geral, tá? Eu quero aqui que vocês observem o seguinte, nós entendemos lá como que funcionava o sistema colonial português como um todo. Falamos que o Espírito Santo está inserido dentro de uma lógica que é uma lógica do Brasil, como que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. O Espírito Santo está dentro dessa lógica. Então entendemos como funcionava esse sistema colonial, como que nós percebemos qual era a intenção da coroa naquele momento, qual era o papel da colônia naquele momento e como que o pacto colonial estruturava toda essa relação. Falamos bem do pacto colonial, você precisa lembrar disso. Vem comigo aqui na tela e observe o seguinte, eu quero que vocês parem agora e pensem comigo. Entendam as transições que aconteceram, porque é isso que vai cair na sua prova. Não adianta você gravar a data, gravar que havia isso aqui, característica, você tem que entender a aula, entender a lógica, porque é essa lógica que você vai fazer com que você leia um texto ali e consiga compreender o texto e falar, pô, não, isso aqui eu lembro porque na aula ele falou isso aqui. Então a aula que a gente traz é uma aula muito estruturada. Inclusive o material que vocês têm aí, ó, tá aqui na tela, e vocês também têm um material, a transcrição da aula e ainda tem uma apostila. Então, quando você for estudar, não precisa ficar lendo tudo, vocês vão direto no assunto. Não precisa ficar, por exemplo, lendo um livro completo de, por exemplo, esse aqui, Reis Mercantes, né, a participação no processo, no complexo econômico colonial. Você não precisa ler livros, né, paradidáticos para poder fazer prova para concurso. Você precisa entender a lógica e aí sim, a partir daqui, fazer as questões e saber como que isso cai em prova, tá bom? Então a gente analisa as questões e vê quais são os pontos principais que você precisa saber para você fazer uma boa prova, beleza? Então, toma seu café, desliga o celular e vem aqui comigo na tela e presta bem atenção, porque essa aula é muito importante, beleza? Vamos lá. Primeiro, uma coisa que nós falamos foi sobre a posse formal do território. Portugal e Espanha, eles fizeram um tratado, um acordo, olha, esses mundos novos eram, a gente chamava, os que eram descobertos. Esse mundo novo aqui, a partir daqui é seu, a partir daqui é meu. Eram as duas potências europeias. Só que outras nações não aceitavam esse tratado, essa divisão territorial que eles fizeram. Inclusive tem um filme chamado Novo Mundo, 1942, muito bom filme, muito legal, quando você estiver descansando aí, vale a pena assistir. Não fala exatamente daqui, mas fala da descoberta lá da América do Norte, mas é muito bom filme, a trilha sonora, sensacional mesmo, muito bom, 1942. Então uma coisa eu falei que é ter a posse formal, e outra coisa é o quê? É ocupar o território de verdade. Então o Portugal ele tinha um papel aqui muito importante nesse processo, porque ele tinha uma terra muito grande, que era essa faixa de terra extensa da América do Sul, só que na prática, como que ele ia garantir isso, sendo que ele não tinha recursos? Como que ele ia impedir as outras nações inimigas, por exemplo, franceses, os ingleses, os holandeses, eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Como transformar essa faixa territorial extensa em uma faixa produtiva, em arrecadação, em uma presença efetiva ali da coroa portuguesa. Então não bastava dizer que aquilo era de Portugal. Era preciso ocupar, era preciso fazer todo um processo ali de ocupação e um processo realmente de colonização. E aí o calcanhar de Aquiles está aqui, ó, o calcanhar de Aquiles de Portugal está aqui. Porque começa o problema porque Portugal não tinha dinheiro suficiente, recurso, não tinha população suficiente para trazer, por exemplo, para cá em larga escala para ocupar o território. E, ao mesmo tempo, estava envolvido, o objetivo dele, nós falamos, era mais o quê? As Índias Orientais, né, as especiarias. Ele estava muito preocupado com o comércio oriental. Então, a coroa portuguesa ela precisava encontrar uma solução que não exigisse tanto investimento muito pesado, direto ali aqui nas terras tupiniquins. Porque, afinal de contas, não era um investimento que valeria a pena deixar de investir nas Índias para investir para cá. A gente vê que depois foi necessário fazer isso, mas agora não era. E aí o que eles pensaram? É aqui que surge a ideia das capitanias hereditárias, que eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui entra essa ideia de capitanias hereditárias, tá certo? Então, observem um contexto e observem por que surgiu esse plano de desenvolvimento das capitanias hereditárias. Não foi à toa. Nós tínhamos aqui ameaças externas e tudo. E é aqui que começa a nossa formação mesmo, né? A formação inicial. E essa ideia
concreta, mais concreta de colonização, tá certo? Então percebam que como que isso aqui é importante. Não é o Portugal não veio aqui simplesmente, não, vamos dividir o território e resolver o problema. Não, foi uma tentativa de resolver um problema na prática, que era o desafio da ocupação, da defesa do território. E aqui nós começamos a entrar efetivamente nessa organização mais concreta, mais efetiva do Brasil colonial, beleza? Então, tentativa o quê? De organização territorial. Aliás, gente, ó, pega o material de vocês, vão acompanhando, porque esses pontos são importantes. Para fazer prova de história é assim. Você precisa entender o contexto para você ler o texto lá, o texto que vai trazer para você, e ele vai pedir um contexto, tá? Tenha certeza disso. Às vezes traz uma data ou outra, mas a data não é a preocupação principal que você tem que ter. Você precisa entender o contexto, tá certo? Então, transformar uma exploração em ocupação efetiva, enfim, reduzir custo e por aí vai. E é aí que surge essa ideia de capitanias hereditárias. Eu achei que eu tinha trazido aqui a foto da capitania hereditária. Vou tentar desenhar para você aqui, mais ou menos. Era mais ou menos assim. Nós tínhamos aqui o mapa, né, das capitanias hereditárias. Era mais ou menos assim. Ó. Aqui tinha Brasil, vem aqui vem, tem umas faixas de terra, aí aqui vai descendo, aqui vai descendo, até lá embaixo, e era mais ou menos assim, para desenho então faz de conta que isso aqui é um mapa das capitanias hereditárias, mapa das capitanias hereditárias. Eu quero que você guarda essa data aqui, gente, ó, 1534 a 1536, beleza? Quando eu falo data é porque é importante, porque é aqui que se inicia esse processo. Então, aqui dentro dessa faixa aqui de terra, o que Portugal fez? Ele veio aqui, falou, olha, vamos dividir esse território, e fizeram uma divisão aí administrativa, e aí temos lá a Maranhão ali, ó, tá aqui na Maranhão. Maranhão foi dividido em dois, né? Maranhão 1, aqui ó, Maranhão 1, aqui ó, 2. Nós temos depois o Piauí e o Ceará. Piauí e o Ceará. Piauí e Ceará. E depois vem o Rio Grande do Norte, que também eles fizeram uma divisãozinha aqui. Aqui é o Rio Grande do Norte, aqui 1, e aqui é o Rio Grande do Norte 2. Tá certo? E aí tinha as baías ali, enfim, tinha os nomes que eles deram. Aí aqui nessa parte de cima nós temos, por exemplo, a famosa Itamaracá. Depois Pernambuco, Bahia. Ó, Pernambuco aqui, temos Bahia, temos Ilhéus também, uma parte de Ilhéus, temos Porto Seguro. E aí temos aqui, ó, Espírito Santo. Espírito Santo, e aqui também tem aqui a partezinha de São Tomé. São Tomé. Então, nossa matéria tá aqui, ó, Espírito Santo. Beleza? E ainda tinha aqui São Vicente, também São Vicente foi muito importante aqui, ó. São Vicente é mais ou menos, aqui um desenho de São Vicente é mais ou menos aqui assim, ó, porque tinha Santa Amaro também, que aqui é São Vicente 1, muito importante essa aqui. Depois Santa Amaro, aqui é Santo Amaro, e depois nós temos São Vicente 2, São Vicente 2. Tá, mas só para você ter uma ideia aqui, né, como que se deu essa formação. Então aqui nós temos aqui, ó, Pernambuco, nós temos Bahia, Ilhéus, isso nessa época, tá? Ilhéus, e depois Porto Seguro. Beleza? Porto Seguro. E as baías. Então esse mapa é o mapa de 1534, 1536. Veja que nós temos aqui que essas terras elas foram entregues a algumas pessoas. Então essas são faixas de terra que foram entregues a algumas pessoas. E essas pessoas eram chamadas de donatário. Professor, por que donatário? Donatários. Então esses donatários, eles eram chamados de capitães donatários. É importante entender aqui quem que eram essas pessoas. Eles não eram aí grandes nobres, gente muito rica, eles eram ali membros da classe média alta, ali uma pequena nobreza portuguesa, tá? Então esses donatários recebiam
essas terras como doação, por isso donatários. Donatário. Então, o doador e o donatário. Então, esses grupos aqui, essas famílias, esses homens, eles precisavam fazer com os recursos que eles tinham, os recursos próprios, o que a coroa não estava conseguindo fazer, que era ocupar a terra, a ideia central, né? Ocupar a terra, enfrentar a resistência indígena e também defender o território, tá? Então, a responsabilidade era muito grande. Ocupar, manter, enfim. Então, essa era a ideia. A entrega aos capitães donatários e tinha esse objetivo aqui de defender o território e de ocupar e também de enfrentar a resistência indígena. É exatamente aqui que entram dois documentos muito importantes, dois documentos fundamentais, que são a carta de doação e a foral. Você precisa entender esse momento, carta de doação. Eu até trouxe um exemplo da carta de doação. Tá aqui, ó, a carta de doação tá aqui. Aqui eu trouxe para vocês também um sisteminha, só um resuminho para vocês, mas a carta de doação é essa aqui, ó. Carta de doação, ó, a Fernando de Noronha, concedendo a capitania do governo das Ilhas de São João, tá? Então essa aqui é a original, que eu peguei lá no site e trouxe para vocês como que era esse documento. Então, carta de doação e foral, dois documentos importantes. O que era a carta de doação, professor? Essa carta de doação, ela é um instrumento que o rei concedia a essas pessoas, ao capitão donatário, a posse e o usufruto da capitania. Posse, né, o capitão donatário, ele não recebia a propriedade da terra. Pessoal, gravem isso aqui. Não tinha propriedade plena, tá bem? Isso cai em prova, cai bastante, tá? Eles não tinham a propriedade. Propriedade é uma coisa, tá? Posse é outra coisa. Você que estudou direito, você que... Mesmo que... basta você perceber o locatário, né? O cara que aluga um apartamento. Ele não tem a propriedade, ele tem a posse. Ele pode ficar ali no apartamento enquanto ele paga o aluguel. Então, essa é a ideia. Propriedade ele não tinha, o capitão donatário. Ele tinha a posse. Ele recebia a posse e também o usufruto. O que é usufruto, professor? Posse e usufruto. O que é usufruto? A gente estuda muito no direito. Usufruto é usar o fruto da terra. Então, tudo que extraía. Usufruto é estudar o fruto da terra. Então, posse é ele estar naquela faixa de terra e usufruto é ele poder usar os frutos da terra, explorar aquilo que ele conseguisse retirar dali por conta própria. Beleza? Então, por isso que essas terras aqui não podiam ser vendidas. Não havia propriedade. Havia o direito de explorar economicamente tudo aquilo que fosse produzido dentro daquele espaço ali que ele era responsável. Tá certo? Então... não tinha essa ideia de propriedade. O segundo documento vem e corrobora um pouco com isso, que é o documento foral, é o foral. O que é o foral? O foral é um documento que vem estabelecer alguns direitos e deveres dos capitães donatários. Então, no foral, é nesse documento aqui, que vem os direitos e deveres, e é aqui que ficam definidos, por exemplo, os tributos. O que vai ficar para o donatário, o que vai ser repassado para a coroa portuguesa. Então, o capitão donatário, ele tinha alguns direitos importantes, beleza. Ele podia cobrar impostos, ele podia distribuir algumas terras, e ele podia exercer a justiça dentro da sua capitania. Ele era praticamente o dono ali da coisa. Ele tinha muito poder, né? E essas distribuições aqui de terras, que nós chamamos, o donatário, ele recebia essa faixa de terra, essa faixa aqui de terra, e ele podia pegar essa faixa de terra aqui, ó, e fazer as distribuições. Essas distribuições eram chamadas de quê? Sesmarias. Beleza? Sesmarias. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, nós tínhamos a distribuição das terras pelo donatário, pelo capitão donatário. Essas terras menores, eram grandes faixas de terra, mas eram menores, eram chamadas de sesmarias. E esse ponto é fundamental para você entender como que era a estrutura fundiária do Brasil, tá certo? Então essas sesmarias eram terras grandes, eram grandes lotes de terras ali distribuídos dentro da capitania, e já era uma capitania enorme. Então, por exemplo, lá naquele mapinha nosso que a gente fez ali do Brasil, vamos dizer que aqui é a capitania do Espírito Santo. Então aqui nós tínhamos aí várias terras aqui, ó, várias sesmarias que poderiam ser divididas, tá certo? Então, esse ponto ajuda a gente a entender como que se deu a formação do nosso estado, do nosso país. Esses grandes lotes aqui entregues a outras pessoas. Isso aqui ao donatário, tá certo? Então, nós tínhamos aqui uma capitania hereditária muito grande, dentro delas nós tínhamos as sesmarias que eram distribuídas pelos capitães donatários. Beleza, gente? Então, só aqui, junto com esses direitos, vinham, além da responsabilidade, muita coisa pesada para o donatário. Então, por quê? Porque o donatário precisava ocupar o território.
Ele precisava defender a capitania contra as invasões estrangeiras, ficava por conta dele, não ficava por conta de Portugal. Então, os franceses, por exemplo, depois mais adiante os holandeses, então precisavam defender contra os ataques dos indígenas aqui dentro, que eram muito, principalmente aqui no Espírito Santo, ali no Ceará também, eram muito constantes, e isso tornava cada vez mais frequente à medida que os portugueses iam avançando. Então, o capitão donatário distribuía aqui uma sesmaria e tinha que ocupar essa terra, só que essa terra já era ocupada pelos indígenas. E aí vinham os conflitos. E esse foi um grande problema também. Tá? Então, havia, além dessas obrigações, a obrigação de recolher os impostos para passar para a coroa portuguesa. Então percebam que esse sistema aqui, gente, é um sistema que a gente chama um sistema descentralizado. Porque cada donatário, ele se comunicava diretamente com Portugal, não tinha intermediário. Então era descentralizado, não era centralizado. Só que na prática isso acabou não funcionando. Então muitos donatários, talvez com medo, talvez com os problemas que tinham aqui, então essa organização administrativa aqui, ó, inicialmente era uma organização aqui, ó, descentralizada. Descentralizada. Beleza? Então, muitos donatários nem chegavam a sair de Portugal, porque o custo era muito alto. O risco era muito grande. O retorno financeiro podia ser grande, mas era muito incerto. Então, podia dar muito lucro, mas podia também não dar lucro nenhum, inclusive a vida estava em jogo do capitão donatário, do povo que ele ia trazer. Além disso, tinha o clima aqui hostil, as doenças, a distância era muito grande, a violência era muito grande, a resistência indígena acabava desestimulando os empreendimentos, a empreitada e por aí vai. Então, esse era um calcanhar de Aquiles de Portugal nesse processo de desenvolvimento aqui da nossa colônia, tá bom? Então, falamos aí sobre o sistema de sesmarias e os deveres dos donatários. E aqui eu trago um episódio importante para vocês, as dificuldades na prática também já falei, e as fragilidades do sistema, porque esse slide aqui foi um outro slide que eu trouxe da outra aula, mas aqui já está foi tudo falado. Pouco apoio financeiro da coroa, dependência da capacidade individual, modelo estruturalmente frágil, incerteza econômica, doenças tropicais, distância da metrópole, ambiente hostil e por aí vai. E aí aqui, eu trouxe um episódio muito importante, você precisa gravar. Há vários episódios, né? Há episódios que vão ajudar a reforçar essa ideia de que o território aqui colonial era visto pelos europeus como muito hostil, muito perigoso. E um dos mais conhecidos é esse episódio do Bispo Sardinha. Eu trouxe até essas representações aqui. Por que ficou muito conhecido? Porque, o que aconteceu aqui? O Bispo Sardinha, ele sofreu um naufrágio ali no litoral do Nordeste e ele acaba sendo capturado pelos indígenas eles acabam sendo capturados pelos indígenas Caetés. Gravem esse nome aqui, essa etnia, tá? Caetés. Eles acabam sendo capturados por esses indígenas da etnia Caeté. E aí ele é morto. E segundo os registros da época, para mais ou para menos ali, ele foi devorado em um ritual que se insere numa prática ali de antropofagia indígena. Esses índios caetés tinham essa prática. E esse detalhe é fundamental, por quê? Porque não se tratava aqui, para esses índios, os caetés, de um ato ali de barbárie, vamos destruir, vamos comer. Não, era um ritual simbólico ligado à ideia de ali incorporar força, o poder, o espírito do inimigo vencido e por aí vai. Então, os europeus olhavam para isso aqui e ficaram perturbados, né? Foi devastador essa ideia desse ritual de antropofagia, nesse caso do Bispo Sardinha. Então esse episódio ganhou muita repercussão na Europa e marcou ali o imaginário europeu, marcou profundamente o imaginário europeu. Então essa repercussão foi muito grande, tá certo? Aqui você precisa entender o seguinte, a colônia ela vai passar a ser vista como um território muito violento, muito imprevisível, muito hostil. Já estava sendo passada essa ideia. E essa hostilidade precisava ser controlada. Né? E esses caetés eram quem? Por isso que eu estou pedindo para você gravar. Quem eram os caetés? Eles eram um povo indígena de língua tupi. O próprio nome caeté ele vem do tupi, né? Significa gente da mata. Caeté significa gente da mata. Por que eu estou falando deles? Porque eles ocupavam uma faixa de terra ali no litoral nordestino, ali do Rio São Francisco até a linha de Itamaracá. Vocês lembram lá que eu falei aqui ó, no slide passado? Tem aqui ó, Itamaracá, os caetés ficavam nessa região aqui do Rio São Francisco, ó, Itamaracá está aqui. Tá?
Então, esse episódio aconteceu naquele ponto. E essas regiões, como Recife, Olinda, estavam dentro desse território. Então, eles ficaram muito conhecidos pela valentia, pelo não aceitarem pacificamente a ocupação das terras, enfim, pelo ritual de antropofagia, diferentemente de outros povos indígenas que em alguns momentos estabeleceram até alianças com os portugueses. Os caetés não, eles ofereceram muita resistência, resistência muito direta lá naquela região. E aqui, na nossa região, nós tivemos os botocudos também, que nós vamos falar. Beleza? Então, essa resistência, ela vai se explicar em grande parte, gente, e aqui que eu quero que vocês observem o seguinte, em grande parte por fatores econômicos. Por quê? Porque os caetés, eles mantinham relações comerciais com os franceses, por conta do contrabando do pau-brasil. Então, o pau-brasil era uma madeira altamente valorizada na Europa, porque por conta da sua matéria-prima, de tintura, enfim, era abundante naquela região, especialmente nas áreas ali próximas ao atual litoral de Alagoas. E tinha o escoamento pelo rio São Miguel, enfim, era muito propício para fazer esse contrabando naquela região, que hoje é conhecido como Praia dos Franceses. Até hoje tem essa, essa ideia, né? Essa Praia dos Franceses. Eu trouxe aqui, eu tinha trazido no outro slide essas fotos, mas eu não trouxe. Eu trouxe só o ritual aqui, ó, porque eu já vi cair em prova, tá? Esse ritual aqui. E aí pergunta aí qual foi o contexto, por que que se deu isso e tal. E você tem que lembrar aqui desses índios, desses indígenas, a gente não fala mais índio, tá, gente? A gente fala indígena. É indígena o nome, dos indígenas caetés, e eles tinham uma relação com quem? Com os franceses, tá? Tinha uma relação com os franceses, e aqui envolvia o pau-brasil, tá? O pau-brasil. Contrabando do pau-brasil. Beleza? E aí o que aconteceu aqui? Eles perceberam que o episódio do Bispo Sardinha não era apenas um caso isolado, não aconteceu apenas um caso isolado. Envolveu uma antropofagia ritual, uma disputa econômica, uma resistência muito forte indígena e também, principalmente, uma concorrência aqui entre potências europeias. Portugal estava perdendo ali a, a luta contra os caetés e também contra os franceses, beleza? Então, presta atenção nisso aqui. Então, tudo isso vai entrar dentro de uma lógica que é a lógica do mercantilismo e do pacto colonial. E mais tarde, esse episódio ganharia até uma releitura depois, até o manifesto da antropófago da semana de 1922, né, uma foto, eu não trouxe aqui também, eu coloquei no outro slide, é porque eu dou duas aulas dessa aqui, nesse slide não está. Mas enfim, no contexto colonial, esse episódio serviu principalmente para reforçar essa ideia de que a colônia era um espaço que precisava ser dominado, precisava ser vigiado pela coroa portuguesa. Eu quero que vocês entendam bem isso. Quando nós falamos do episódio Bispo Sardinha, da resistência indígena, desses ataques constantes aqui, dessa instabilidade do território, nós estamos falando de quê? De algo mais estrutural da colonização. Isso não era um problema pontual de lá, era um problema generalizado de toda a colônia. Era uma dificuldade permanente. Tá? Então, soma-se a isso o caso da falta, né, de capital dos donatários. Os donatários não tinham tanto dinheiro para poder sustentar isso. Tá? Então, muitas vezes recebiam a capitania ali, não tinham recursos suficientes para investir, para defender, enfim. E também tinha muita distância entre as capitanias. A dificuldade de comunicação era muito grande, a ausência do apoio financeiro e efetivo ali da coroa, as ameaças constantes e tanto dos indígenas quanto dos estrangeiros. Então, o resultado óbvio foi o sistema de capitanias hereditárias entrar em decadência. Então, nós tivemos aqui um fracasso desse sistema das capitanias hereditárias. Por quê? Por conta desses detalhes. Alto índice de abandono, falta de recursos, resistência indígena, invasões estrangeiras. Então, o sistema acabou entrando em decadência. A maioria fracassou, não deu muito certo. Pouquíssimas ali conseguiram se estabelecer, prosperar de forma mais consistente, e especialmente aquela que eu falei com vocês, para vocês lembrarem, de São Vicente e Pernambuco, que acabaram reunindo algumas condições mais favoráveis do solo, da localização e por aí vai. A estrutura econômica, tinha mais articulação política. Agora, o restante das capitanias enfrentou muitas dificuldades para se manter de pé e muitas não deram certo, tá bom? E aí é aqui que entra, né, dentro desse cenário de fracasso, estabilidade, insegurança, é aqui que nós precisamos olhar especificamente para o Espírito Santo. Então, por que eu estou tratando dessa lógica do Brasil colonial como um todo? Eu trouxe as capitanias, para que a gente entre no Espírito Santo. Então, a área que hoje corresponde ao Espírito Santo, ela foi doada pela coroa portuguesa a quem? A Vasco Fernandes Coutinho. Grave esse nome, Vasco Fernandes Coutinho. Está aqui
Essa data é muito importante, você precisa saber. Esse cara você precisa conhecer, Vasco Fernandes Coutinho, e aqui está a doação da capitania aí do Espírito Santo a Vasco Fernandes Coutinho, tá certo? Uma figura muito importante no processo de colonização. Então, o Vasco Fernandes Coutinho, ele vem, recebe a capitania em um contexto muito complexo, muito adverso, marcado pela escassez dos recursos, que eu já falei, pela resistência indígena, pela fragilidade do modelo das capitanias e também pela ausência do apoio mais efetivo, mais concreto da coroa portuguesa. Então, o Espírito Santo, ele nasce dentro de um sistema que, naquele momento, estava claramente dando sinal de esgotamento. Então, o Espírito Santo nasce dentro desse contexto, esgotamento total, e vem o Vasco Fernandes Coutinho e tem algumas atitudes que vieram a fazer com que o Espírito Santo se estabelecesse. Beleza? Diferentemente dos outros donatários, ele veio ao Brasil, desembarcou ali na praia de Vila Velha, em 23 de maio de 1535, tá? 23 de maio de 1535. Desembarque ali em Vila Velha. Desembarque em Vila Velha. E aí ele veio acompanhado de um monte de gente, tinha 60, 70 colonizadores, alguns livros falam 60, outros falam 70, outros falam 80, mas veio aí mais ou menos isso. E para tentar organizar a ocupação da capitania, ele vem, divide as terras em sesmarias e distribui os lotes de terras àquelas pessoas de confiança que vieram com ele. Então ele pega o Espírito Santo ali e faz essa divisão. Então a capitania está aqui, do Espírito Santo, e ele pega e faz aí a divisão em sesmarias. Eu quero que vocês entendam bem isso, tá, gente? Sesmarias é uma coisa, a capitania é outra. Né? Aí, num primeiro momento, ele vem, estabelece onde hoje nós chamamos de Vila Velha, ele vem se estabelece ali. A época era chamada apenas de Vila, depois que veio Vila Velha. Então nós tínhamos lá, ó, a Vila. Vila e depois Vila Velha. Então, com o tempo, ele vai percebendo que aquele local era muito vulnerável a ataques, era um cara muito inteligente, e aí ele busca um ponto mais seguro e se desloca para uma ilha um pouco mais montanhosa, um pouco mais protegida, onde ele vai fundar um núcleo que é chamado de Vila Nova do Espírito Santo. Então, lá, ele vem e chama um... Eu trouxe até aqui para vocês acompanharem. Acompanhe, gente, isso aqui que é muito importante, tá bom? Vem a distribuição e vem o início da ocupação. Primeiro, núcleo Vila Velha e depois Vila Nova do Espírito Santo, que é a atual Ilha de Vitória, tá certo? Então, entendendo isso aqui, entendendo Vasco Fernandes Coutinho, como que ele chegou aqui, por que que ele chegou, qual era a estrutura, enfim, aí a gente pega e consegue seguir nos principais pontos. As lutas contra os indígenas continuaram, professor? Claro que continuaram. Só que em 8 de setembro de 1551, ó, 8 de setembro de 1551, os portugueses eles vêm obtêm uma vitória significativa naquele ponto contra os indígenas, e para marcar esse episódio, o núcleo passou a ser chamado de Vila de Nossa Senhora da Vitória. Então nós temos aí Vila de Nossa Senhora da Vitória, que é a capital, hoje a capital do nosso estado. Então essa data ficou registrada como a fundação da cidade de Vitória, que é a nossa capital. Beleza? Então, 1551, 8 de setembro de 1551. E durante os 25 anos que ele ficou como donatário, ele promoveu obras, iniciativas muito importantes aqui na capital, fundou vilas, organizou sesmarias, foi um cara que realmente contribuiu muito. Construiu igrejas, temos várias igrejas, a igreja do Rosário, depois a gente pode até ver melhor que é uma das mais antigas do Espírito Santo, e aí começou a estruturar as bases da nossa capitania, da economia da nossa capitania, tanto as bases administrativas quanto as bases econômicas. Beleza, gente? Paralelamente a isso, nós temos aqui a esse processo inicial, sobretudo a partir da segunda metade do século XVI, os jesuítas, as figuras dos jesuítas, a atuação dos jesuítas ganhou muita força aqui, porque eles foram responsáveis pela expansão da ocupação portuguesa para além daquele núcleo original. Né? Que é um dos maiores símbolos dessa presença, por exemplo, é essa igreja aqui, ó, igreja dos Reis Magos. Não coloquei aqui, né? Igreja dos Reis Magos. Ó. Igreja. Pessoal, Igreja dos Reis Magos. Eu nasci e fui criado aqui nessa pracinha. Esse rio aqui, ó, quando eu era criança, a gente brincava de pique aqui, a gente pulava aqui, ó, que é a Ponte Velha, onde eu tô aqui, ó. Vou botar isso aqui para você. Aqui, ó, era a Ponte Velha. E essa aqui é a Ponte Nova. Essa parte aqui é Nova Almeida. Para cá é Nova Almeida. E para cá já é Fundão. Então, Nova Almeida.
E aqui já é fundão, essa ponte divide. E a gente brincava de pique aqui, ó. Imagina, né? Nossos pais nem sabiam desse rio aqui. E eu cresci aqui nessa pracinha. A minha casa, casa dos meus pais, né? Fica aqui, ó. A praça vem até aqui assim, aí fica bem aqui. E eu cresci aqui. Muito lindo, tá? Isso aqui é muito lindo. Sugiro que vocês visitem. Aqui tem essa vista aqui, ó, pra cá é muito bonita. Tem um café aqui, a igreja foi tombada pelo patrimônio. Ficou muito bonito. Então nós temos aqui esse símbolo, que é a Igreja dos Reis Magos, foi fundada ali em 1580. Eu ia falar mais dela, eu falo eu falo num bloquinho bem separado da igreja, né? Vai que cai alguma coisa. Ela foi fundada em 1580, ali em Nova Almeida, e essa fundação foi um marco da catequese indígena ali e da interiorização que foi controlada da colonização do território capixaba. Mas essa aqui é uma parte. Essa parte aqui dos jesuítas nós vamos falar um pouco mais adiante, um pouco mais de forma mais pormenorizada, beleza? Mas é nesse contexto que vão começar a surgir, por exemplo, os engenhos de açúcar, que é uma parte, talvez a atividade típica, mais típica do período colonial. Tá? E aqui é importante fazer uma observação, porque no Espírito Santo a produção açucareira nunca alcançou a mesma força que nas outras capitanias, Pernambuco, Bahia. Mas isso não significa que ela não tenha sido relevante, foi muito relevante. Se vier na prova, você vai falar que foi relevante. Pelo contrário, durante muito tempo, os engenhos de açúcar desempenharam um papel muito importante na nossa organização econômica. Então é preciso você ter essa ideia. Ela foi a base da economia, da nossa economia regional até o século XIX, tá bom? Então os engenhos foram muito importantes nesse período, tá, gente? Muito cuidado aqui. Ah, mas foi só no Pernambuco? Não, no Espírito Santo também. Engenhos. Depois vamos falar da mão de obra, enfim. Açúcar. Muito importante até o final, até o século XIX ali, mais ou menos, tá? E, claro, gradualmente, depois a gente vai ver que isso passa a ser superado pela cultura do café. Também foi muito importante para a interiorização do nosso estado. Então, no primeiro momento, o trabalho desses engenhos de açúcar, que ele foi o que? Realizado por quem? Tinha gente, tinha que ter mão de obra. Quem realizava esses trabalhos? Era óbvio, né? Que eram os indígenas. De graça, professor. Porque aqui, lembra, gente, nós não temos ainda o tráfico de escravo negreiro da África. Né? Nós temos aqui, então, uma certa escravidão até dos indígenas. Alguns eram escravizados, outros não. Mas o indígena ele não aceitava a escravidão. Tá? Então, só a partir do final do século XVI é que o trabalho escravo africano ele passou a predominar de forma mais consistente quando vieram aí, quando o mundo, né, se voltou para o tráfico humano. Tráfico humano, né? Tráfico de escravos. E esse dado é fundamental, porque ele vai ajudar a explicar a forte presença da cultura negra no Espírito Santo depois, que está diretamente ligada ao que? A economia açucareira e a própria formação social do nosso território, que a gente vai falar em outro momento, tá bom? Então, atenção aqui para esse ponto dessa administração colonial, presta atenção. Aí a gente acaba essa aula e parte para outra para falar um pouco dos jesuítas. Mesmo com esses engenhos aqui funcionando, com a estrutura econômica começando a se formar, o modelo ainda era extremamente frágil. Tá? Então, no Vasco Fernandes Coutinho, ele contribuiu muito, mas o modelo continuou a ser muito frágil. Ele dependia excessivamente da iniciativa privada dos donatários. Enfrentava muita resistência, sobretudo não garantia do controle efetivo do território, porque as ocupações passaram a ocorrer, as tentativas, né, de ocupações estrangeiras. Então essa fragilidade é que vai obrigar Portugal a olhar para o Brasil e rever a forma de administrar a colônia. Por isso que eu coloquei aqui, ó, marco da colonização territorial e a administração da colônia. E ele olha para a colônia e fala, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. E é sobre essas mudanças que a gente vai começar a falar depois na próxima aula. Tá bom, gente? Um grande abraço e fiquem com Deus.